Fui eu quem se deixou cegar pela nostalgia da infância, como se estivesse embriagada por sentimentos antigos. Naquela noite, muitos amigos me mandaram mensagens, na maioria, uma captura de tela da atualização de Joe Waynan, seguida de uma pergunta: o que está acontecendo entre você e o jovem Joe? Joe Waynan postou uma foto íntima com Song ZHI, basicamente confirmando publicamente o relacionamento deles. Eu estava cansada demais para explicar, então apenas postei uma foto da minha certidão de divórcio no meu perfil. O grupo do WhatsApp das minhas amigas da faculdade explodiu. Porra, Kiao, você finalmente acordou. Já achava esse Joe estranho há tempos. Ele nunca te apresentou pros amigos dele e nunca te mencionou nas redes sociais. É mesmo. E ainda ficava falando da sua afasia o tempo todo. A Kiao conversava normalmente com a gente, mas quando ele mencionava isso, ela travava de verdade. Tudo já estava escrito nas entrelinhas. Alguns dias depois, o grupo explodiu de novo. Esse cara é doente. Joe Waynan havia mandado para cada uma delas a mesma coisa: uma foto de um anel de noivado e uma captura de tela de uma conversa com Song ZHI. Daqui a 3 dias, vou-te dar uma surpresa. Você vai estar disponível. E depois, uma mensagem para ser repassada a mim. Diga para Kiao Anjo: se ela não voltar para o aniversário da minha mãe em 3 dias, vou trocar de esposa. Eu também achei que ele estava louco. Melhor ignorar. Mas, de fato, eu estava prestes a voltar ao país. Naquela noite, Fu Shixiu voltou para casa com 2 malas. Vamos voltar para a China por um tempo. Fiquei atonita, sem reagir. A certidão de casamento precisa ser autenticada lá. E também quero te apresentar para a família e amigos. Eu quase perguntei de novo: eu posso? Como minhas amigas disseram, Joe Waynan nunca me levava a eventos públicos. Ele tinha medo de que eu não conseguisse falar, que gaguejasse, que o deixasse passar vergonha. Kiao. Fu Shixiu parou de arrumar os documentos, virou-se, segurou meu rosto com uma mão e me encarou com seus olhos escuros. Kiao Anjo, não existe nada que você não possa fazer. Um calor delicado percorreu o meu coração, da ponta do coração até os dedos dos pés. Então é assim que se sente um relacionamento saudável. Fu Shixiu disse que precisava ir a Esching primeiro para resolver algumas coisas. Por coincidência, eu também queria encontrar o meu advogado. Então nossa primeira parada na China seria Esching. Ao contrário da chuva torrencial que marcava minha partida, quando descemos do avião, o sol brilhava forte. Fu Shixiu estava discreto, usando óculos escuros o tempo todo, e me guiou pelo corredor VIP. Claro que agora eu sabia quem ele era realmente. A batalha pelo controle da corporação Fu, 12 anos atrás, foi manchete por meses. Ninguém esperava que o vencedor fosse um jovem que nem havia se formado na universidade. E muito menos que, ao assumir a empresa, ele usasse métodos tão firmes e estratégias ousadas que, em apenas 2 anos, dobrasse o valor da já gigante corporação Fu. Eu ouvira falar dele, mas na época era jovem demais, e como ele havia se afastado do cenário nacional por anos, nunca memorizara seu nome. Felizmente, não encontramos jornalistas. Chegamos ao hotel sem problemas. Ele foi para a empresa e eu fui dormir. Quando acordei, fui ao escritório de advocacia. Senhorita Kiao, seus ativos já estão sendo processados conforme solicitado. Aqui estão alguns documentos que precisam da sua assinatura. E aqui estão os contratos originais das propriedades já vendidas. Você pode levar. O processo está correndo bem, mas... O advogado parecia constrangido. Senhorita Kiao, você ainda tem alguns imóveis que são propriedade conjunta com o Sr. Joe. Segundo o acordo de divórcio, deveriam ser divididos ao meio. Mas o Sr. Joe se recusa a cooperar. Ele diz que vocês não estão divorciados. Franzi o senho. Entendo. Deixe que eu resolvo. Peguei o celular. Depois que minhas amigas o bloquearam, Joe Waynan criou várias contas falsas e tentava me adicionar todos os dias. Eu aceitei uma delas. Tem tempo hoje à noite? Vamos conversar. Ele demorou para responder. Ficou digitando. Por muito tempo. E aí, finalmente voltou. Que pena. Hoje estou acompanhando a ZHI para fazer compras. Sem tempo. Quando li a mensagem, quase ri de desgosto. Ele se recusava a cooperar com a divisão de bens. Tudo bem, podíamos simplesmente solicitar a execução judicial. Mas como nossa estadia na China seria curta, queria evitar complicações. Quando não respondi, ele mandou outra mensagem. Se quiser se reconciliar, ainda há chance. Amanhã é o aniversário da minha mãe. Apareça e peça desculpas. E mandou a localização do hotel. Louco de pedra. Bloqueei de novo. Foi então que Fu Shixiu mandou mensagem. Mandei alguns vestidos para você escolher. Amanhã vou te apresentar a alguns amigos. Meu coração disparou. Esqueci Joe Waynan na hora. Peguei um táxi de volta ao hotel. Fu Shixiu não havia mandado alguns vestidos. Era um quarto inteiro cheio de manequins, sapatos, joias e maquiadores. Tudo por causa de um jantar. Escolhi um look discreto e meigo. Fu Shixiu estava ocupado com a filial em Esching. Então não voltou naquela noite. No dia seguinte, acordei tarde. Já era tarde da tarde quando terminei de me arrumar. Foi então que Fu Shixiu mandou mensagem. O motorista já está te esperando. Quando entrei no carro, um número desconhecido ligou.
ligou. Intuição, Joe Waynan de novo. Rejeitei. Ligou de novo. Rejeitei. Bloqueei. Mas quando o carro parou, quem eu vi na porta do hotel? Joe Waynan. Ele estava lá, tentando ligar, frustrado. Até que jogou o celular no chão com raiva. Olhei para o nome do hotel, era o mesmo que ele havia mandado no dia anterior. Fu Shixiu ligou na hora certa. Chegou? Quer que eu deixe-te buscar? Sua voz sempre me acalma. Olhei para Joe Waynan, de cara amarrada. Não precisa. Já subo. Joe Waynan ouviu minha voz e virou. A expressão em seu rosto foi indescritível, surpresa, alegria, raiva contida. Ele chutou o celular quebrado, os olhos vermelhos. Kiel, só conseguiu dizer isso. Depois desviou o olhar, meio vitorioso. Já sabia que você viria. Virou-se e caminhou devagar, esperando que eu o seguisse. O hotel parecia reservado. Então entendi, os amigos de Fu Shixiu não eram quaisquer pessoas. Joe Waynan, vendo que eu não o seguia, desacelerou. Certo, eu peço desculpas primeiro. Você não gosta da Song Zhi? Tudo bem, eu paro de falar com ela. Você é muito ciumenta, ela não fez nada para você. Respirei fundo, contendo a raiva. Subi até o segundo andar. Rostos familiares. Opa, a esposa finalmente voltou. Só usou mesmo para transformar uma moça bem comportada numa esposa fugitiva. Vai levar ela hoje. Não tem medo de... Hoje tem gente importante aqui. Joe Waynan nos ignorou. Você veio arrumada, pelo menos. Fique atrás de mim. Seja qual for a situação, não fale. Só sorria. Entendido. Ele estendeu a mão. Vem, deixa eu te levar. Fiquei parada, olhando para ele. Joe Waynan, eu não vim por você. Ele riu debochado. Nessa altura do campeonato, ainda fazendo teatrinho. Se não foi por mim, por quem foi? As portas do salão se abriram. E lá estava Fu Shixiu. Não era o anfitrião, mas ocupava o lugar central. À esquerda, a mãe de Joe Waynan. À direita, o irmão mais velho dele, que gerencia a empresa. Todos os outros, sentados ou de pé, formavam um círculo ao redor dele. Viu só, aquela ali no meio. Minha mãe convidou com muito esforço. Daqui a pouco a esposa dele também vai chegar. Se comporta. Se você envergonhar a família Joe, minha mãe e meu irmão mais velho não vão te perdoar. Joe Waynan estendeu a mão para pegar a minha. Eu a afastei com força. Que ao anjo. A voz dele foi alta. Muita gente olhou. Fu Shixiu também olhou, com o olhar levemente sombrio. Waynan, o que está acontecendo? A mãe de Joe chamou, mas seu olhar reprovador estava fixo em mim. O irmão mais velho de Joe franziu o senho, olhou para mim, depois se virou para Fu Shixiu com um sorriso. Acho que a esposa do Sr. Fu já chegou. Vou descer para recebê-la. Alguns começaram a sussurrar. Joe Waynan me repreendeu em voz baixa. Te disse para não causar. E agora, está satisfeita? É a primeira vez que você está diante de tantos parentes da família Joe e está dando essa impressão. Sim, depois de 3 anos de casamento, era a primeira vez que eu via toda a família Joe. O anjo, Fu Shixiu me chamou de repente. Venha. Havia uma cadeira vazia entre ele e a mãe de Joe. Joe Waynan ficou estupefato. A mãe dele e o irmão também. Eu caminhei até lá. Deixem-me apresentar, disse Fu Shixiu em voz baixa, mas o suficiente para que todos ouvissem. Que é o anjo. Ele beijou o dorso da minha mão e olhou ao redor. Minha esposa. Um silêncio mortal caiu sobre o salão. Todos pareciam ter esquecido de respirar. Só Fu Shixiu, como alguém acostumado a grandes ocasiões, permaneceu calmo. O anjo tem algo que queira dizer. Todos os olhos estavam em mim. Eu estava transpirando nas costas, apertando a palma da mão, o coração disparado. Fu Shixiu apertou minha mão e olhou nos meus olhos, assentindo levemente. Não existe nada que você não possa fazer. Respirei fundo. Senhora, disse a mãe de Joe, eu. Apertei o punho. Joe Waynan e eu já estamos divorciados há tempos. Não sei porque ele não lhe contou. Virei-me para Joe Waynan. Joe Waynan, eu nunca achei que casamento ou divórcio fossem uma peça de teatro. Entre nós, não há mais nenhuma possibilidade. Depois, para todos, sou agora a esposa legal de Fu Shixiu. De hoje em diante, não tenho mais nenhuma ligação com a família Joe. Joe Waynan olhou para nossas mãos entrelaçadas, deu 2 passos para trás, incrédulo. Fu Shixiu também se levantou, pegou uma toalha da mesa e calmamente limpou a minha mão, a mesma que Joe Waynan havia tocado. Minha esposa gosta de tranquilidade. E eu sou uma pessoa protetora. A partir de hoje, não quero ver ninguém. De forma alguma, importuná-la. Senhora Joe, ficou claro. A mãe de Joe, atonita, assentiu repetidamente. Desculpem pelo incomodo. Fu Shixiu deixou cair a toalha e me levou embora de mão dada. Até o elevador. Meu coração parecia ter voltado a bater. Estava tão fraca que quase caí. Fu Shixiu me segurou pela cintura e me encostou à parede do elevador. Você causou todo esse alvoroço, disse ofegante, só para impedir que Joe Waynan me procurasse de novo. Fu Shixiu segurou meu rosto. Hoje, você está linda. Não sei se estava falando da minha aparência ou das minhas palavras. Ele se inclinou e me beijou. Kiao, 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 Kiao. Do lado de fora do elevador, Joe Waynan gritava. Por ironia, estávamos tão distraídos que não tínhamos apertado o andar. O elevador abriu. Fu Shixiu me puxou para dentro de seus braços e olhou friamente para trás. Algum problema? No reflexo do espelho, meu rosto estava vermelho dos beijos.
Joannan, do lado de fora, parecia desesperado. Apertei o botão do subsolo. Antes que as portas se fechassem, fuxixiu de forma provocadora. Ergueu meu queixo e me beijou com ainda mais intenção, bem diante dos olhos de Joannan. Dizem que Joannan foi trancada em casa pelos parentes. Tiraram o celular, o computador, todos os meios de comunicação. Só o libertariam se jurasse não me procurar mais. Voltei para a capital com fuxixiu. Ele, achando tudo muito trabalhoso, foi direto ao cartório e oficializamos nosso casamento. Eu já conhecia seus amigos e familiares. Como dizem os rumores, ele é o filho mais velho e neto mais velho. A mãe faleceu cedo, o pai teve uma morte súbita quando ele tinha 18. Seus tios já não têm mais poder e me tratam com educação. Seus amigos são gentis e refinados. Só um deles, provavelmente seu melhor amigo, o zombou na minha frente. Velho virgem finalmente se casou. Não é possível, ele tem mais de 30 e ainda era virgem. Mas eu já fazia meio mês desde que assinamos o papel e ele ainda não havia me tocado. Será que ele não sabe? Ou tem medo que eu descubra que ele não sabe? Naquela noite, o ambiente estava estranho. Queria me aproximar, mas também evitar. E se não fosse inexperiência, mas falta de desejo? Não pode ser. Quando ele me beija, eu sinto. Fuxixiu é ocupado demais, difícil de se aproximar. Talvez seja normal. Mesmo que não fosse, já estamos casados. Não vou reclamar. O que está pensando? Fuxixiu se virou de repente e me puxou para seus braços. Balancei a cabeça freneticamente. Ele me beijou. Ultimamente, os beijos dele estavam mais frequentes e mais demorados. Eu só queria te dar tempo para se acostumar comigo. Dentro do cobertor, a temperatura subia. No escuro, sua respiração estava rouca. Meu coração batia tão forte que eu não conseguia falar. Mas lembrei do cachorrinho dormindo na ponta da cama. Fuxixiu o trouxe de volta quando voltamos. Lembrei dos lençóis lilazes, dos tulipas no jardim. De cada palavra que eu disse a ele nos últimos anos, ele lembrava de tudo. Eu gosto de você, fuxixiu. Foi só um sussurro, mas ele congelou. Depois, assumiu o controle. E claro, a noite foi longa. Muito longa. Mas nem tudo são flores. O aniversário teve muitos convidados. E claro, boatos começaram a circular. Nos vídeos de entrevistas de fuxixiu, sempre apareciam comentários maldosos. Olha o CEO arrogante, todo pomposo, mas sem escrúpulos, até a esposa ele. Espera, ele é casado. O que aconteceu com a esposa dele? Se for para viver em paz, melhor manter tudo em segredo. Palavra-chave, noiva roubada. Fuxixiu não ligava. Quanto mais você tenta conter, mais eles se espalham. Mas eu não conseguia ignorar. Naquela noite, fuxixiu voltou tarde do trabalho. Faltam 3 dias para voltarmos à França. Estávamos arrumando as malas quando, de repente, ouvimos uma confusão lá fora, no pátio. Sim, eu e minha esposa crescemos juntos, temos mais de 20 anos de história. Como é possível que isso tenha acabado da noite para o dia? Vejam esta foto. Sim, é aquela do fuxixiu no aeroporto, que foi apagada no dia seguinte. Minha esposa parece consciente na foto. Fuxixiu se fingiu de uma garotinha há 3 anos para enganar minha esposa. Ele tem fetiches estranhos, é um pervertido. O zumbido nos ouvidos, o sangue subindo. Era Joannan mesmo. Ele trouxe um grupo de influenciadores de live streaming para a porta da nossa casa. A corporação FUAG como se estivesse acima da lei. Peço a todos que me ajudem a testemunhar. Hoje eu vou ver minha esposa, custe o que custar. Peguei os documentos que havia impresso antes e corri escada abaixo. Esqueci completamente que havia mandado todos os funcionários fazerem compras e que estava sozinha em casa. Esqueci também de como as entrevistas após o acidente causaram danos psicológicos e de como eu não conseguia falar diante das câmaras. Mas quando se quer proteger algo, a força de uma pessoa pode ser surpreendente. Abri a porta diretamente. Kiau Kiau. Joannan pareceu surpreso e feliz. Antes que ele pudesse dizer a terceira palavra, eu dei um tapa na cara dele. Joannan, vá se olhar no espelho. Quem te deu essa confiança de que eu nunca te deixaria? Outro tapa. Quem te deu coragem para difamar os outros e espalhar mentiras? Mais um tapa. Joguei nele os registros de conversas que havia impresso. Olha isso direito. Pare de sujar o significado de amigos de infância. Por fim, joguei um gravador em seus braços. Estava tocando a gravação daquela ligação na noite em que eu parti. Que redenção. Merda. Eu estava farto dela naquela época. Se não fosse minha mãe me obrigando, eu nem teria ligado. Casamento. Adivinhem, o rosto de Joannan estava pálido. Ele apertou o pause com pressa, mas o caos que ele causou não podia ser parado tão facilmente. A transmissão ao vivo foi cortada, todos os vídeos foram apagados. O que circulou em seguida foram capturas de tela das conversas entre Song ZHI e Joannan, que ela mesma me havia enviado no ano anterior. A internet ficou chocada com a canalice dos dois. Em pouco tempo, Song ZHI, que estava em silêncio, foi exposta completamente.
Descobriram que ela morava em uma mansão dada por Joannan. Usava luxos comprados por ele, mas se fingia de rica para atrair outros herdeiros. Fu Shixiu, que sempre foi um homem de negócios direto, nunca havia atacado a família Zhou. Mas depois disso tudo, ele cortou todos os laços comerciais entre a corporação Fu e o Zhou. 2 dias depois, a mãe de Zhou me ligou. Foi nossa culpa por não controlar Weinan. Desculpe, Kiao, pela nossa história. Senhora, a interrompi. A senhora me ajudou por muitos anos, é verdade. Mas também obedeci cada palavra sua e pouco a pouco, transfiro os negócios da minha família para o Zhou. Nunca lhes devi nada. Fu Shixiu e eu seguimos com o plano de voltar para a França. No dia da partida, chovia levemente. Ao passar pelo controle de segurança, ouvi novamente uma confusão. Joannan apareceu de novo, coberto de lama e chuva, desesperado. Kiao. Ele agarrou minha mala. O chão estava escorregadio. E ele caiu de joelhos à minha frente. Kiao, por favor, não vá. Fu Shixiu, com um olhar de nojo, apenas olhou para o relógio e deu um sinal para os seguranças. As pessoas que tentavam filmar foram rapidamente afastadas. Joannan segurava minha mala com força. Kiao, escuta, foram todos mal entendidos. Aquela ligação foi da SomZHI, não fui eu. Eu estava bêbado. Falei besteira. Nunca achei você chata. Casei com você porque realmente gostava de você. O que falei com a SomZHI foi um momento de loucura. Foi ela que me seduziu. Eu não queria divórcio. Eu disse que ia te dar uma surpresa. Lembra? Eu ia te pedir em casamento de novo no dia seguinte. Tudo foi um erro do destino. Naquela noite eu ia te procurar no apartamento, mas aquele idiota do Shen Jiang me arrastou para beber. Sim, sempre a culpa dos outros. Olhei para as lágrimas dele. As camisinhas foram plantadas no seu bolso por outra pessoa. A cama foi empurrada para você. Aquelas palavras de desprezo e humilhação foram ditas por um espírito possesso. Pela primeira vez, falei tanto sem gaguejar. Joannan, você só pensava que eu nunca te deixaria. Por isso me desprezou, me ignorou, me ridicularizou. Me usar como escada para sua autoestima foi a única forma que encontrou de se sentir vivo, não foi? A família Zhou tem 2 filhos. O mais velho assumiu os negócios. O segundo, um playboy irresponsável. Não é que ele não queria trabalhar, é que não conseguia. A única coisa que tinha para se gabar era ter sido o amigo de infância de uma garota que confiava nele. Deixa ir. A história de infância não precisa terminar com tanta sujeira. As mãos de Joannan tremeram. Ele soltou a mala. Kiao, me dá mais uma chance. Dessa vez eu vou. Ele tentou segurar minha mão. Eu me afastei rápido. Que nojo. As palavras dele pararam abruptamente. Puxei minha mala e virei as costas. Fu Shixiu estava logo adiante. Segurei seu braço. Atrás de mim, vieram soluços desesperados. Por muito tempo, não vi Joannan novamente. Só ouvia falar dele de vez em quando pelas amigas. O caso de SomZHI se tornou grande demais. Vários herdeiros, incluindo Joannan, a processaram. Ela foi expulsa da universidade. Não recebeu diploma. Não se sabe ao certo se o processo chegou a uma sentença. Joannan foi expulso de casa. Talvez para agradar Fu Shixiu ou porque os negócios da família foram mal. A mãe dele cancelou todos os cartões e confiscou seus bens, mandando ele trabalhar como qualquer pessoa. Dizem que o jovem que antes comprava roupas de grife sem olhar o preço, agora reluta em comprar uma garrafa de bebida. Alguém disse ter visto ele e SomZHI brigando na rua. 2 destinos iguais, sangrando e gritando, sem ninguém para sequer olhar. O meu trabalho está indo muito bem. Comecei com um aluno, depois 2, depois 4, em pouco tempo. Já tinha uma turma inteira. Meu aprendizado de idiomas também tem ido bem, embora os 15 tempos verbais da língua às vezes me deixem com os olhos escurecidos, já consigo me comunicar no dia a dia. Durante o primeiro ano novo chinês na França, Fu Shixiu me levou para esquiar. Quando descemos os Alpes em alta velocidade, gritei com tudo o que tinha no peito. À noite, deitados no hotel no Vale, contamos as estrelas. Cada uma delas, dizia ele, era alguém que já nos amou. Fu Shixiu, você ainda não vai me contar a história da Angel. Naquela noite, ele me levou de volta à China, de volta a Pequim, à velha mansão que não abria havia anos. Lá havia um quarto cheio de desenhos de coelhos cor-de-rosa. Fu Shixiu tinha uma irmã, 10 anos mais nova, que adorava coelhos. Quando cresceu um pouco, passou a amar coelhos cor-de-rosa. Ela costumava dizer que vinha do planeta dos coelhos para salvar o mundo. Mas parecia que ela não tinha tanta sorte assim. Sua mãe morreu quando ela nasceu. Aos 8 anos, perdeu o pai. Viu o irmão, ainda jovem, lutar contra tios ambiciosos, exaustos de tanto disputar. Ela que vinha salvar o mundo, não podia ser um fardo para o irmão. Por isso, quando os empregados a maltratavam, ela não dizia nada. Quando, por causa da sua afasia, era ridicularizada e intimidada na escola, só sorria para Fu Shixiu. Quem tinha afasia não era ele, era ela. Para esconder isso, mandava bilhetes ao irmão. Irmão, a escola ainda é mais divertida. Este verão não vou para casa. Se cuide. Irmão, fiz uma nova amiga hoje.
Foi mais um dia feliz. Irmão, aprendi a fazer um bolinho. Deixei na geladeira. Não esquece de comer. Mas o último bilhete que deixou foi este. Irmão, a Terra é muito triste. Volto para o planeta dos coelhos. Mas fica tranquilo, vou visitar você sempre. Fu Xixiu estava sempre ocupado. Escola, empresa, cada lugar era um campo de batalha. Mas, quando a guerra acabava, o que o esperava era o corpo frio da irmã no fundo do lago. Ela tentou se salvar. Entrou em grupos de apoio, depressão. A fazia. Muita gente a adicionou. Mas quem está se afogando mal consegue segurar o outro afogado. As conversas duravam 2 ou 3 dias, depois sumiam. Até que, muitos anos depois, eu cliquei no avatar do coelho cor-de-rosa e enviei um pedido de amizade. Irmãzinha, me adiciona. Irmãzinha, está ocupada. Irmãzinha, mais um dia de sol. Posso ter a sorte de ser sua amiga. Fu Xixiu dizia que eu falava demais. Ele, ano após ano, ficou observando o WhatsApp da irmã, imaginando-se um dia ela voltaria. Mas ela não voltou. Veio, em vez disso, uma tagarela. Irmãzinha, ele aceitou o pedido de amizade. E viu, dia após dia, aquela estranha compartilhando sua vida com entusiasmo. E pensou, se ela tivesse aparecido 10 anos antes, será que sua irmã teria tido um fim diferente? Chegou a pensar que talvez eu fosse um presente da irmã. Ele estava tão sozinho, longe de casa, tentando espiar a culpa que carregava. A voz no celular era a única cor em sua vida. Infelizmente, eu era a esposa de outro. Agora, você é minha esposa. Fu Xixiu olhou para a estrela mais brilhante ao lado da lua. Você acha que ela realmente me enviou um presente? Será que ela me perdoou? Ela nunca te culpou, eu disse, beijando as lágrimas no canto dos olhos dele. Ela era um anjo que veio salvar o mundo. Salvou você. E me salvou também. Fu Xixiu me abraçou com força. Kiao, Kiao, eu te amo. Muito, muito mesmo. O maior arrependimento da vida é amar alguém e não poder protegê-la. A maior felicidade é dizer eu te amo e descobrir que a pessoa amada já está em seus braços.